Olá, camaradas. Vamos dar início a mais uma conversa que compõe os Jornadas Heróicas. Enquanto aguardamos o Dr. Ítalo entrar, estamos recebendo algumas pessoas. Sejam muito bem-vindos na edição de hoje dos Jornadas Heróicas, camaradas. Em breve o Dr. Ítalo estará com nós também. Olá, doutor. Doutor Ítalo entrou aqui, fantástico. Bom, camaradas, deixe-me contar para vocês. Assim que o doutor Ítalo solicitar a entrada, eu dou acesso, faço a introdução e em seguida a gente vai ouvir muito desta lenda do esporte, da longevidade saudável, doutor Ítalo Rachid, que vai ser o grande tema de hoje aí. Bom, tudo bem, Mara? Bom, camaradas, eu estou aguardando o Dr. Ítalo. Na verdade, a ideia das conversas das Jornadas Heróicas começou há algum tempo atrás. Mais especificamente, em 2006, quando eu trabalhava na Coca-Cola, eu fui convidado por primeiro pela SPM, depois pela GV. Como eles sabiam que eu era executivo, e também que eu praticava esportes, no caso judô, a SP me convidou e a GV me convidou em seguida. Tudo bem? Sensei Krasir, tudo bem, Pri? Me convidou para falar o que, na minha opinião, eu havia aprendido no esporte e o que isso contribuía para a minha carreira como executivo. Naquela época eu trabalhava na Coca. Quando eu fiz a palestra na GV, estava presente o Henrique, que era presidente de uma editora na época, Henrique Farinha. E ele me convidou para encorpar aquela palestra e para fazer uma pesquisa. Foi naquele momento que surgiu o primeiro esportismo, que eu vou falar em seguida, mas eu vou liberar o acesso do Dr. Ítalo aqui. Tudo bem, Paulão? Estamos recebendo muitas pessoas aqui, pessoas queridas do judô, do trabalho. Dr. Ítalo Rachid, tudo bem? Buonasera! Olá, meu querido. Uma honra estar com você aqui, doutor. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutor. Deixa eu fazer essa rápida introdução do que é as Jornadas Heróicas. Em seguida, eu vou passar para o senhor assim também falar um pouco sobre a visão. Perfeito. Então, doutor, dando seguimento, lá em 2006, comecei as palestras, 2008 a editora convidou a escrever um livro. Eu, naquele momento, procurei o Dr. Wagner Castropil. Eu competi durante muitos anos com ele, mas ele já era médico, já era doutor em medicina, e eu sabia que ele tinha muita capacidade, muito interesse acadêmico. E eu convidei ele para nós nos unirmos e fazermos uma pesquisa que viesse a ser um livro. Pesquisamos, a partir de 2008, entrevistamos 125 executivos empresários que em algum momento haviam praticado esporte, assim como o doutor, e chegamos à conclusão que estes executivos empresários haviam aprendido 5 competências durante a prática do esporte e que eles utilizavam na vida pessoal e profissional. A atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe. Eram 5 competências. Nós publicamos esse trabalho em forma de livro em 2010, depois fizemos palestras e treinamentos pelo Brasil, um deles inclusive em Curitiba em 2016, eu estava com o Dr. Ítalo, você estava no andar apresentando a longevidade saudável, doutor, eu estava no andar de cima falando sobre as competências do esportismo, e em 2016 o Dr. Castropil e eu resolvemos fazer um novo livro. Só que em vez de ser uma pesquisa quantitativa, a gente fez uma metodologia de estudo de caso. Nós entrevistamos 6 pessoas que haviam sido esportistas e hoje eram empresários. Então, para falar de atitude, entrevistamos a Marília Roca, que hoje é CEO da Rinodê. Para falar de visão, o José Salib Neto, que é o fundador da HSN. Para falar sobre estratégia, o José Vicente Marino, que é o presidente da Avon. Para falar sobre execução, o José Carlos Brunoro, que foi medalhista de prata como técnico de vôlei.
para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, do Instituto Reação, medalhista olímpico. E aí o último entrevistado foi o Jorge Paulo Lemann, para falar das 5 competências. Concluímos esse livro, ele hoje está na gráfica, a gente espera lançar até o final do ano, doutor. Só que qual foi a ideia? Para ampliar o impacto, não ser apenas um livro, assim como o doutor tem os seus livros, né? Mas você sabe que você amplia muito o impacto na hora que você faz o curso introdutório da longevidade, depois faz os cursos de extensão, até o curso de pós-graduação. Então, conversando com o editor, a gente decidiu ampliar o impacto. Conversando também com a Patrícia, que é uma pessoa fantástica, escreveu esse livro DNA Brasil, que me apoia, que a minha esposa Cíntia me apresentou, a gente decidiu montar essas lives, essas conversas, jornadas heróicas, pegando um ícone, hora do esporte, então nós já entrevistamos, por exemplo, Giovanni Gávio, bicampeão olímpico, hora da gestão, para falar a visão deles de uma dessas competências. E hoje a gente tem conosco, para falar sobre a competência da visão, uma pessoa que é um esportista fantástico e é um profissional fantástico. Eu não vou me estender na apresentação, e eu sou francamente suspeito, porque eu trabalho há muitos anos com o Dr. Ítalo, mas assim, o Dr. Ítalo é faixa preta de judô, já tem muitos títulos conquistados, está se graduando cada vez mais, esse ano mesmo ele vai obter mais uma graduação. Além disso, ele é médico, tem uma sólida formação médica e mais do que a formação médica tradicional dele, o que foi incrível, e ele vai explicar depois, foi essa visão de mudar o conceito da medicina no Brasil e no mundo, e trazer para cá o conceito da longevidade saudável. Dr. Ítalo teve essa visão, veio para o Brasil, começou a atender, ele vai contar, mas não se conformou com isso, ele viu que o impacto dele podia ser muito maior. Ele teve uma nova visão, montar um grupo para expandir o conceito da longevidade saudável para muito mais médicos e assim para muito mais pessoas. Então hoje ele fundou e hoje ele é diretor científico do grupo Longevidade Saudável, que faz esse trabalho de educação para profissionais da saúde e tem impactado milhares de profissionais em todo o Brasil. Então, doutor, para mim é uma honra tê-lo aqui. A sua contribuição é fantástica. Eu falo principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo aqui e que depois vão nos ouvir no canal do YouTube. Mas é desnecessário falar isso porque o senhor sabe há quantos anos que eu trabalho com a longevidade saudável, o quanto que eu acredito e o quanto que eu já me beneficiei com o seu trabalho, né, doutor? Então, para começar, doutor, conta um pouco, com as suas palavras, quem é o Dr. Ítalo Rachid e logo o que é a longevidade saudável? Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos os amigos que estamos aqui reunidos por intermédio dessa figura fantástica, um gênio aí das estratégias, que é o Rodrigo Mota, uma pessoa que a admiração entre nós é recíproca, não só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal, que um dia transcendeu até mesmo a relação desportiva. E hoje eu posso dizer que, com muito orgulho, tenho o Mota num lugar muito especial no meu coração, por tudo que ele representa para a longevidade, para o desporto, para o judô brasileiro, a sua inteligência ímpar, aguda, a pessoa que tem uma capacidade extraordinária de juntar as peças do tabuleiro de xadrez. E se ele é grato a um pouco que eu pude contribuir para a saúde, para a vida dele, eu sou igualmente grato pela saúde da longevidade e por toda a contribuição que o Mota tem dado à nossa empresa. Bom, a história é bem simples. Eu tenho a minha base na ginecologia endócrina, né? Eu fui formado e desde o início a minha dedicação profissional era a reposição hormonal da menopausa. Ali por volta de 10 anos de formado, eu consegui amealhar, muito jovem ainda, a maior quantidade de mulheres tratando menopausa na América Latina em clínica privada. Isso me deu uma projeção profissional muito grande. Fui convidado a fazer parte das principais associações médicas da ginecologia brasileira, fui delegado da Sociedade Brasileira de Climatério, fui diretor da Sociedade Cearense de Ginecologia. Mas um dia, Mota e amigos, eu olhei para um lado e olhei para o outro e tive a primeira visão, que era que eu precisava sair fora da caixa da medicina, de correr atrás dos prejuízos. É nobilíssima,
eu não estou aqui para denegrir a importância de um médico dedicar-se a aliviar um sofrimento, a tratar uma comorbidade, a medicar para aliviar uma dor. Esse médico é nobilíssimo, nós não vamos jamais tirar aqui a importância da medicina curativa. Mas hoje nós estamos nos defrontando com algumas coisas impossíveis de serem equacionadas pela ótica da medicina tradicional. Estamos vivendo mais, nascendo menos, expandindo a nossa quantidade de vida, e nós precisamos expandir também a nossa qualidade de vida. Não é só viver muito, é viver bem, não é? É envelhecer sem ficar velho. E aí, em busca dessa resposta, né, em busca dessa fonte do saber, eu conheci esse movimento que surgiu nos Estados Unidos no início dos anos 90, chamado Anti-Aging Medicine. Uma coisa muito esquisita, porque se a gente traduzir literalmente para a língua portuguesa, nós vamos chegar à terminologia medicina anti-envelhecimento. É muito louco, é muito esquisito, é muito estranho. E as pessoas, na verdade, nunca entenderam bem o que é essa terminologia. Anti-aging não quer dizer que você não vai envelhecer. Anti-aging quer dizer que você pode envelhecer de uma maneira diferente, envelhecer sem ficar velho. Existe hoje todo um aparato de conhecimentos, técnicas, estratégias, intervenções que podem detectar com enorme precocidade problemas. Posso até citar aqui. Hoje nós temos recursos que eu posso enxergar com 15 anos de antecedência se uma pessoa tem um risco de diabetes, com 10 anos de antecedência se ela tem uma instabilidade nesse endotélio e pode um dia ter um infarto agudo do miocárdio com colesterol normal. Então, é uma medicina que avançou à frente do presente. Hoje nós podemos praticar no presente uma medicina do futuro, com os pés no presente. Então eu fui atrás desse conhecimento, iniciei esse processo em 1997, fui a um primeiro congresso lá em Chicago, me encantei com aquelas ideias. A ideia era predominantemente manter pessoas saudáveis, investir numa coisa chamada estado de conservação, ao invés de se render ao tempo de fabricação. Aquilo me seduziu de uma forma tal que eu resolvi deixar a minha vida profissional de conforto, de sucesso, em busca dessa nova remodelação na minha carreira profissional. Então, me reinventei como uma base muito forte. Pois não? Nesse ponto, eu tenho uma pergunta. Desculpa interrompê-lo, mas claramente você teve uma visão. Você já era uma pessoa bem-sucedida e você viu que podia oferecer algo a mais. Para aquelas pessoas que assim estão em busca da sua visão, o que te seduziu, como você falou? O que você achou incrível nesse movimento nos Estados Unidos, que era o que você estava procurando? Pela primeira vez na vida, eu vi que a medicina pode ter uma lógica semelhante a uma ciência exata, matemática, fisiologia, hormonologia. Aquilo me seduziu de uma maneira tão poderosa e eu enxerguei de uma maneira tão cristalina que era aquele caminho que eu precisava seguir na minha vida, que não precisou nem escutar a minha voz interior, bastou seguir o instinto, não é? E aí, nesse momento, eu larguei, Mota, literalmente toda a minha carreira profissional aqui no Brasil, parei, fechei a clínica, reempreguei meus funcionários. Para você ter uma noção, quando os colegas, né, da minha profissão souberam que a minha clínica tinha fechado e eu tinha saído para os Estados Unidos, a boataria que circulou era que eu tinha enlouquecido, tinha surtado e estava internado no hospital psiquiátrico nos Estados Unidos. Porque eles não entendiam como é que uma pessoa que tem uma clínica totalmente particular, bem-sucedida, 6 meses de agenda lotada, para tudo aquilo e sai do Brasil para estudar uma coisa esquisita que ninguém sabia nem o que era. Então essa foi a segunda visão. E lá eu cometi um equívoco estratégico, pensei que por a base muito forte desse conhecimento, desse processo de formação lá, era hormônios, e eu já tinha uma vivência muito grande em hormônios, aquele ia ser um processo muito fácil, ou pelo menos que eu ia concluir em um intervalo de tempo pequeno. Me enganei, a coisa era muito mais profunda, eu levei 4 anos da minha vida para atingir um estado de Board Certified Physician nessa área. Fui o primeiro médico não americano a obter esse título lá nos Estados Unidos. E, aliás, diga-se de passagem, e com modéstia, com muito mérito, eu participei de uma turma de formação de 213 médicos, 212 americanos, e fui o primeiro aluno da minha turma. Então, o que aconteceu?
Quando eu me graduei, quando eu me qualifiquei, eu tinha várias propostas de emprego para continuar exercendo essa medicina lá, num país onde ninguém era chamado de louco por estar defendendo esse modelo. E aí veio a terceira visão. Não era ali que eu tinha que desenvolver esse negócio. Eu tinha que voltar para o Brasil, calafetar um abismo de tempo que ia levar até que os médicos brasileiros e a sociedade brasileira começassem a tomar conhecimento da existência desse modelo. E em 2001, eu tomei a decisão mais difícil da minha carreira profissional. A primeira foi parar meu consultório. A segunda foi deixar um país onde eu já tinha conquistado uma credibilidade, uma respeitabilidade e voltar para começar isso aqui do zero. E foi assim que esse negócio começou. Doutor, eu estou vendo, assim, o seu exemplo é repleto de momentos de ter uma visão, mas tem, assim, muita coragem, né? Você acreditou muito na sua visão. Então, eu acho que, assim, tem toda uma formação que te preparou para chegar lá, né? Mas o que se trata? Então, vamos tentar, pensando que vai ter muitos executivos, empresários, que não necessariamente trabalham com a saúde. Mas o que se trata essa visão da longevidade saudável? Como uma pessoa hoje, por exemplo, que praticou ou não esportes ao longo da sua vida, pode ter uma vida mais saudável daqui para frente? Perfeito. Bom, retornei para o Brasil, com a mão na frente e outra atrás. Você imagina, você é um homem inteligentíssimo, entende tudo de estratégias financeiras. O que é que representa você fechar 4 anos a sua fonte de renda, passar 4 anos saindo recursos e entrando zero? Então eu transformei meu patrimônio material em conhecimento, voltei para o Brasil literalmente zero na conta bancária. E aí comecei um trabalho de conversar com outros médicos a respeito desse assunto, mas a gozação era a marca registrada. Os médicos achavam aquilo tudo muito interessante, muito bacana, mas faziam a pergunta: poxa, Ítalo, que ideias maravilhosas, mas olha, sensacional. Mas me conta aí, além de você, quem mais aqui no Brasil faz isso? E eu vi que ali estava a quarta visão. Quem, além de mim, faz isso no Brasil ainda? Essa palavra fez toda a diferença. Por quê? Porque daquelas críticas, eu entendi que estava a resposta. Aquilo não ia funcionar, eu tocando o meu consultório sozinho, anos a fio, falando para um paciente, para o outro. O segredo estava no ensino médico. E aí eu peguei todo aquele conhecimento e preparei um curso introdutório. Esse curso introdutório, o primeiro que eu ministrei foi em 2001, se inscreveram 7 médicos. Desses 7, 5 eram amigos. Foram lá só para encher cadeira. Na verdade, o curso só tinha 2 alunos. Os outros 5 estavam lá fantasiando que eram alunos para não ficar tão mal impressionado o cara ir fazer um curso com 2 médicos, né? Mas esses 2 médicos viram sentido naquilo ali e começaram a falar para outros. Gerou um boca a boca positivo. Acabou que em 2005 nós tivemos que profissionalizar esse modelo. Aí nasceu o Grupo Longevidade Saudável, que é uma empresa de ensino médico. E a partir daí, nós criamos uma metodologia de ensino, começa com um curso introdutório, depois vai para os cursos de extensão, uma pós-graduação que tem hoje 440 horas de duração. E hoje, Mota, com muita alegria, eu posso anunciar que nós temos o segundo maior grupo de trabalho nessa área do mundo, em 117 países em que esse modelo de medicina está institucionalizado. O Grupo Longevidade Saudável é considerado hoje o segundo maior centro de formação de médicos nessa área do mundo, e de um sonho, e um dia tinha um maluco visionário enxergando a concreção dessas ideias, esse sonho se concretizou em 8.800 médicos que eu coordeno hoje no Brasil, praticando esse modelo, e temos nas nossas mãos a responsabilidade de zelar pela saúde de quase 3 milhões de cidadãos brasileiros que deliberadamente resolveram optar por esse modelo para as suas vidas e, ao invés de esperar pela doença, a ideia é tratar a saúde. E a grande verdade é que nós médicos não sabemos tratar a saúde. Nós achamos que saúde é a ausência de sintomas e saúde é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente não estar sentindo nada. Essa história é fantástica, né? E eu vejo na sua trajetória claramente que a visão sempre esteve associada à coragem. Até fazendo uma retrospectiva com a minha carreira, em 2012,
eu sempre trabalhei em empresas multinacionais ou nacionais de grande porte. Isso, você vai crescendo na carreira, mas de certa forma é uma zona de conforto. É o seu consultório, por assim dizer. Quando em 2012 eu fui apresentado pelo Carlos Lima da Integration a dois meninos que tinham recém fundado a Dubem, Sucos do Bem, e topei me associar, algumas pessoas, talvez certamente não tantas quanto para o senhor, mas algumas pessoas me acharam louco, né? Você está em umas empresas grandes e vai trabalhar numa empresa pequena que está começando para vender suco integral, que na época nem se vendia, né? Mas na hora eu tive um pouco dessa visão e associei com a coragem, sabe? Vou arriscar, eu preciso fazer algo, tentar fazer a diferença na minha vida, né? E o que eu acho, doutor, que você ter visão e coragem, eu vou usar uma expressão que é muito ruim, ainda mais para o médico, mas é, entre aspas, viciante. Porque você vê a sua visão se realizar, como você viu com a longevidade, está falando para nós que hoje é o segundo maior grupo do mundo. Eu também pude ver com a Sucos do Bem, e depois começa a ver o bem que você está fazendo. Olha só, 8.800 médicos impactados, 3 milhões de pessoas. Isso é incrível. Por outro lado, mostra o tamanho do que a gente tem para crescer ainda, porque a gente tem 210 milhões de brasileiros. A gente tem muito trabalho para fazer para deixar essa população ter uma longevidade saudável, né? Absolutamente correto, não, Mota. Fantástico. Nós temos 8.800 médicos formados num universo de 500 mil médicos que existem no Brasil. Quer dizer, nós não estamos arranhando nem a superfície dessa água aí. É muito trabalho que temos pela frente, muitas oportunidades, muitos desafios, porque não é fácil defender a saúde, defender a vida. E, lamentável, a gente tem que discorrer aqui, eu não vou citar nomes, é desnecessário, não vou citar instituições, menos desnecessário ainda, mas qualquer pessoa com um pouco de bom senso é capaz de olhar em volta e saber que a medicina é patrocinada pela indústria da doença, não é pela indústria da saúde. Então, óbvio que se a indústria tem interesse na doença, o indivíduo tem que portar saúde ou doença. Óbvio, ele tem que estar doente. É por isso que nós médicos somos formados para tratar doenças. O modelo é perverso, o modelo é tirano, o modelo só mostra um lado da moeda, e as pessoas têm que conhecer uma outra coisa que pode modificar a vida delas. Eu digo sempre que nós não podemos jamais dizer que existe um lado bom, um lado melhor, um lado pior. Na medicina não existe esse cenário mocinho e bandido. Existe o indivíduo que tem o perfil de tratar uma doença, ele vai ter que tratar. Mas milhões de pessoas que têm o perfil de se manter saudáveis, acabamos perdendo a quantidade de tempo enorme simplesmente porque eu pergunto, João, que sente? Nada, não tenho dor em lugar nenhum, não tenho dor de cabeça, não tenho nada inchado, não tenho um caroço. Só, João, tá tudo bem com você, seu colesterol, sua glicemia, seu hemograma estão todos ok, vá para casa e volte aqui quando? Quando adoecer, quando estiver sentindo alguma coisa, quando tiver algo que eu tenho que correr atrás. Todos nós, todos que estamos aqui reunidos, já nos deparamos com isso. O médico nos recebe com muito boa intenção. Bom dia, senhor Rodrigo. O que está sentindo? Onde é que está doendo? Veio fazer o que aqui? Qual é a sua doença? Você já entrou, por acaso, num consultório médico para o cara dizer, caramba, que bom que você veio saudável. É assim que eu quero lhe manter pelo maior tempo possível de vida. Esse discurso, essa linguagem não existe. Nós não somos preparados para fazer isso. Então, pegando um gancho do que você me perguntou um pouco atrás, em que é que se baseia esse modelo? Por que ele é tão sedutor? Porque ele visa manter pessoas saudáveis. E isso é encantador. E a primeira coisa, para que as pessoas que estão aqui nos assistindo e que irão nos assistir, 90% das doenças não deveriam nem existir. Elas existem pela simples falta de um programa de detecção precoce e de manutenção preventiva. Os recursos que existem hoje para fazer isso não estão sendo utilizados porque os profissionais não conhecem, as escolas médicas não formam profissional para ver assim, e os pacientes, as pessoas, os cidadãos, não têm, a maior parte das vezes, sequer ideia de que isso existe. Muitas vezes a gente fala dessas coisas para as pessoas, dizem, mas de onde que essas ideias surgiram? Isso é tão óbvio, mas por que o meu médico não me falou sobre isso? Falou porque não é que ele não é incompetente, não seja competente, não falou porque ele também não teve acesso a esse conhecimento. Então, existe, Mota e amigos, uma receita de bolo para uma vida saudável. Essa receita de bolo é muito simples. Ela começa com o principal ingrediente que se chama reequilíbrio hormonal.
Os hormônios são mensageiros químicos que governam comunicação, restauro, reparo, permeabilidade da membrana e homeostase do meio interno. Os hormônios são a nossa vida. Eles trabalham a favor da vida. Eles controlam a comunicação de todas as células do nosso corpo. Problema: a nossa capacidade de produzir hormônios em níveis ótimos começa a declinar a partir de 25, 30 anos. E quanto menos hormônio eu produzo, mais eu catabolismo, mais eu avanço a minha dívida no cheque especial, menos eu construo, mais eu destruo. E se nós tivermos aqui 10 pessoas da mesma idade cronológica descendo essa ladeira chamada envelhecimento, é cientificamente comprovado que a pessoa que vai descer essa ladeira mais rápido é o que tem as menores taxas hormonais. Quem vai descer mais lento é o que tem as melhores taxas hormonais. Quem vai adoecer menos ao longo da vida, quem tem mais hormônios. Quem vai viver mais, por mais tempo, quem tem mais hormônios. Quem morre mais cedo, quem tem menos hormônios. Então, hormônios são a chave da vida, são a chave do bem-estar e são a chave de uma vida saudável. Mas não é só isso. Além dos hormônios, nós temos que identificar a inflamação crônica subclínica, que representa pelo menos 90% das doenças do envelhecimento. São doenças inflamatórias. Infarto é uma doença inflamatória, AVC é uma doença inflamatória, diabetes é uma doença inflamatória, obesidade é uma doença inflamatória, hipertensão é uma doença inflamatória, Alzheimer é uma doença inflamatória, e hoje nós temos todos os recursos para identificar esse processo. Corrigir os desequilíbrios intestinais. 80% da atividade imunológica no corpo humano ocorre no intestino, a morte começa no intestino e a saúde começa no intestino. Hoje já há uma discussão filosófica dentro da medicina, para vocês terem uma ideia, de que talvez o intestino seja o nosso primeiro cérebro e o cérebro seja o nosso segundo cérebro. Porque até pouco tempo se diz que o intestino é o nosso segundo cérebro. Talvez o intestino seja o nosso primeiro cérebro e o cérebro seja o nosso segundo cérebro. Vamos atrás de avaliar a genética dessas pessoas, enxergar o futuro no presente. Hoje nós já podemos fazer mapeamento de polimorfismos em 12 áreas diferentes. Eu posso enxergar se uma pessoa tem a tendência genética à demência de Alzheimer 50 anos antes dessa doença se manifestar. Eu posso enxergar se essa pessoa tem um risco de um câncer de próstata, de um câncer de mama, como é que ele metaboliza vitaminas, antioxidantes, como é que ele absorve macronutrientes, como é que ele metaboliza hormônios. É uma medicina, Mota, totalmente personalizada. É o sapato que cabe no seu pé. Nós estamos avançando para uma fase onde não tem mais o genérico. Tem as estratégias que vão ser individualizadas e talhadas para cada pessoa. Então, existe a medicina do Mota, existe a medicina do Pedro, existe a medicina da Cristina. É uma coisa extraordinária e sedutora. Então, não tem como a gente não se encantar com isso e tentar contagiar as pessoas com essas boas novas diante de tantas coisas ruins que a gente fica ouvindo todo dia, todo momento. Então, acho que chegou a hora de dar um choque de otimismo nas pessoas e dizer: ei, existem boas novas. E principalmente agora que as pessoas estão saindo dessa pandemia, Mota, depois de passarem um momento de obrigatória reflexão, eu tenho percebido que as pessoas têm saído muito mais conscientes de que saúde é o bem mais precioso que nós temos. De nada adianta zeros à direita na minha conta bancária ou patrimonial se eu não posso usufruir de tudo isso com saúde. Esse é o objetivo do trabalho. Perfeito, doutor. Fantástico. Isso é. Eu até vou dar um depoimento, um estudo de caso. O doutor Ítalo, ele é amigo de muitos judocas, como praticante faixa preta de judô. Eu não sei se todos sabem, tem muitos médicos, profissionais da saúde aqui, né? Mas ele também é atleta do ICI, Instituto Camaradas Incansáveis. Então, nós tivemos os primeiros contatos com o doutor Ítalo perto de 5 anos atrás. Começamos a nos aprofundar no tema, graças à generosidade de conhecimento do próprio doutor, que esteve palestrando lá na Associação de Judô e Karatê Ishi, onde começou isso aí. Depois, nos seminários que a gente organizou, seja no Ceará, seja no Paraná também, por todo o Brasil.
esteve no ICI palestrando sobre isso, e com a soma dos conhecimentos que a gente foi tendo, algo que aconteceu foi o seguinte: muitos, não vou falar todos, mas muitos atletas do ICI acreditam e trabalham com o Dr. Ítalo. Essa é a verdade. A gente deposita o bem que nós temos de mais precioso, que é a nossa saúde e a saúde da nossa família, no conceito da longevidade saudável. Foi um processo, né, doutor? A gente tem a turma que acredita muito no que você está falando. Eu mesmo, né, não vou entrar no mérito, porque isso parece que é autoapologia, mas passei por algumas poucas e boas dificuldades, as quais eu superei através desse conhecimento, desse conteúdo que o doutor está falando. Mas eu convido qualquer um a ir no ICI, Rua Barão do Bananal 475, a pandemia vai acabar, e treina com os nossos atletas lá. Pode pegar um de perto de 50 anos, o Bagé, né? Vê como é que é, né, doutor? É um bom. Se é bom, não é, né? Mas então, assim, hoje nós temos a ONG do ICI, a qual o doutor faz parte, orienta nessa parte, e inclusive a gente tem os mandamentos do ICI. São 5 mandamentos, um desses mandamentos, que para mim é o principal, é longevidade saudável. Batizado em reconhecimento ao doutor Ítalo e ao grupo Longevidade Saudável também. Meu irmão está aqui, doutor, eu não sei se ele entrou em contato com você, mas é uma pessoa que está muito interessada também. Eu fico feliz, sabe, doutor, assim, a gente tem a visão do negócio, longevidade saudável, mas tem a visão da saúde, que aí, pô, cada indivíduo que a gente impacta. Eu tenho algumas perguntas, doutor, para fazer, traduzindo o que as pessoas estão fazendo. Uma delas como que as pessoas fazem para se aproximar ou do senhor ou de algum profissional da saúde formado pelo senhor, para poder assim ter uma linha de trabalho, de condição de vida com a longevidade saudável. E a segunda é algo mais técnico. A Mara perguntou a questão de células-tronco, se existe alguma correlação com o conceito de longevidade saudável. Perfeito. Olha, hoje a gente procura referenciar as pessoas que procuram, em primeiro lugar, onde é que ela está, onde ela mora. Tentamos identificar um médico mais próximo para que ela tenha a sua vida mais confortável, né? Preferencialmente na mesma cidade que ela mora. Então, nós temos médicos trabalhando em todo o território brasileiro hoje. Eu acho que o único estado que nós ainda não tínhamos médicos até uns 2, 3 anos atrás era o Acre. Ainda assim, hoje já tem médicos no Acre. E quando a pessoa quer uma avaliação diretamente comigo, aí tem os contatos, né? A gente tem lá, eu atendo, tem uma clínica no Ceará e atendo aqui também em São Paulo. E, assim, é uma consulta normal, igual a outra qualquer. Claro, ela vai obedecer algumas variáveis que as pessoas não estão muito acostumadas com aquilo, a forma de abordar, os exames que se pede, a linguagem, a comunicação. Mas a ideia, Mota e amigos, é manter as pessoas saudáveis pelo maior tempo que for possível. Existe uma coisa chamada estado de conservação, que é totalmente diferente do tempo de fabricação. E aí, nós temos parâmetros para identificar quais são os problemas que estão acometendo o organismo de cada uma dessas pessoas. Elaboramos um organograma inteligente que vai obedecer às estratégias, o que é que precisa ser corrigido com mais criticidade, quais são as coisas que eu não posso adiar, o que é gravidade, o que é urgência, o que é tendência. E, em cima disso, a gente monta um programa de acompanhamento que vai durar o tempo em que essa pessoa precisar ou desejar se manter saudável. E eu acho que uma coisa muito importante que precisa ser também ressaltada aqui é o fato de que, nesse grupo, 100% dos médicos que praticamos esse modelo também somos usuários. Pratique aquilo que você preconiza. Se eu estou falando de saúde, eu tenho que ter mais saúde do que essa pessoa que está me procurando. Por quê? Porque eu não posso ter distorção entre o discurso e a prática. Eu falo de uma coisa, eu tenho que apresentar em mim aquilo que eu estou falando. Então, é muito interessante esse processo. Eu, por exemplo, não conheço nenhum outro grupo de trabalho em medicina, onde todos os médicos que preconizam isso para os seus pacientes também fazem neles, nos seus familiares, nos seus filhos, nos seus entes queridos, nos seus amigos. É uma corrente, literalmente, do bem. Então, eu posso falar de cátedra disso aí. Eu já sou usuário desse protocolo há 23 anos. Quando eu comecei isso, existia uma defasagem de 8 anos
entre o meu tempo de fabricação e o meu estado de conservação, eu já funcionava metabolicamente como uma pessoa quase 10 anos mais velha do que eu era na carteira de identidade, e hoje se inverteu. Hoje, depois de 23 anos, com o auxílio de todos esses recursos, não deu para ficar 23 anos mais jovem na carteira. A minha data de nascimento não vai poder mudar. Mas o que mudou? O meu estado de conservação. Hoje, o meu estado de conservação equivale a de um indivíduo com a metade do tempo de fabricação que eu tenho. E não só isso, eu me sinto realmente como uma pessoa muito mais jovem, né? Eu tenho hoje 16% de percentual de gordura aos 61 anos de idade, né? Então, 101 anos, camaradas, não é brincadeira. a semana passada, vocês acreditem ou não, eu fui delicadamente convidado por uma aeromoça que bateu aqui no meu ombro direito. Senhor, o senhor está na poltrona errada. Eu digo, como, senhora, eu estou na poltrona errada? Essa é a poltrona 17, Charlie. Está errado porque o senhor é um sexagenário. E sexagenários, pela lei, não podem sentar aqui, porque o senhor não tem condição de tirar uma porta de 8 quilos de uma aeronave e nos ajudar na saída de emergência. Eu digo, ótimo, então a senhora me diz, por gentileza, onde é que um sexagenário tem que sentar? No compartimento de carga? Na asa de combustível? Onde é que eu tenho que sentar? Então, Mota, o mundo tem que se preparar para isso. Está preparado, doutor? Olha, não eu vou tá. dizer uma coisa aqui para vocês que vocês não vão acreditar. A ciência na prevenção está avançando tanto que em 2028, é amanhã, 2028 nós iremos atingir uma coisa chamada curva de escape da longevidade. O que é isso? A cada um ano que eu viver, eu ganharei um ano no final da minha conta de vida. Significa, se hoje a expectativa de vida nos países desenvolvidos está em torno de 86 anos, você imagina, eu vou viver 10 anos só pelo fato de viver 10 anos, de 2028 a 2038, só por isso eu já vou estender minha expectativa de vida para 96 anos. Pelo simples fato de estar vivendo e sendo alcançado pela fusão das novas biotecnologias. Então, o que significa? Não tem mais sentido aposentar uma pessoa aos 65 anos. Não tem mais dinheiro para tirar uma pessoa do mercado de trabalho se ela vai viver 100 anos, 120 anos, 130 anos. Pergunta, você que é um gênio das finanças, como é que eu vou aposentar uma pessoa aos 65 se ela vai viver 120? Quem vai pagar 55 anos de aposentadoria? Nós vamos chegar no mundo em 2045 numa relação de 1,05 aposentado para 0,97 trabalhador. Então, pode esquecer a aposentadoria. Até o final deste século que nós estamos vivendo, as aposentadorias vão ter que ser extintas. E nós vamos ter que modificar esse ciclo de vida. Estudar, trabalhar, se aposentar, para um ciclo dinâmico de estudar, trabalhar, lazer. Estudar, trabalhar, lazer. Estudar, trabalhar, lazer. Até quando? Até os seus 170 anos de vida. Então esqueça esse modelo aí de aposentadoria, porque esse modelo morreu. Conclusão. Para manter uma pessoa no mercado de trabalho competitiva, ela tem que estar saudável. Ou ela morreu. Se ela morreu, não interessa. Se ela está viva, não vai dar para se manter no mercado de trabalho tomando 8, 9, 10, 11, 13 medicamentos para controlar doenças estúpidas e desnecessárias. Então, nós chegamos num ponto que eu estou compartilhando a quinta visão. Quinta visão. Eu ia falar, já é uma visão do futuro, né? E é da contribuição da longevidade saudável para o futuro. A maior doença que nós temos, Rodrigo Guimarães Mota, é causa e consequência de todas as doenças. Chama-se ignorância. Essa doença precisa ser tratada urgentemente, porque ela é mais mortal do que o infarto, do que o diabetes, do que o coronavírus, do que o câncer. Ignorância. É essa doença que precisa ser tratada. Perfeito, doutor. Fantástico. Eu estou vendo, doutor, assim, é um privilégio conversar com o doutor com esse viés empresarial, por assim dizer, porque a sua trajetória toda ela é pautada por muita visão. Você teve a visão lá atrás, há 23 anos atrás, está tendo a visão agora de novo, né? Fala um pouco do Grupo Longevidade. Como é que vocês estão tratando os negócios nesse momento de pandemia, onde há um certo isolamento social, e como é que você vê o impacto disso para o bem, né, ou para o mal, se houver, para o futuro da longevidade nos próximos anos? Qual que é a sua visão do negócio longevidade?
Oi, Bota. Oi, doutor. Voltamos? Você me ouviu, Voltamos? doutor? Oi, É, tô te ouvindo. pronto. Perfeito. Agora voltamos aí. Tá dando oscilação aqui na conexão. Você ouviu o que eu perguntei, doutor? Eu vi só da longevidade, aí cortou, né? Como é que estão os negócios? Ah, bacana. E Fala lá. a sua visão dos próximos anos da longevidade? Como é que ela vai continuar construindo esse impacto do bem agora que a gente está no meio e saindo, já saindo de uma pandemia, né? Olha, essa pandemia foi, segundo o anagrama chinês, né? Crise também quer dizer oportunidade. Para nós, na longevidade, eu acho que foi a oportunidade mais extraordinária de nós acelerarmos aí por baixo 5 a 8 anos de progresso e upgrades que nós tínhamos que fazer em vários processos. E um dos mais fantásticos foi que nós conseguimos migrar muito rapidamente, né? Nós temos um modelo educacional onde exigia quase que integralmente a presença do médico para frequentar todos os nossos cursos, né? Uma estrutura muito pesada, muito difícil de arcar, um mastodonte para abrigar centenas de médicos que procuram os nossos cursos, e a pandemia nos trouxe um medo muito grande, que é, e agora? Como é que a gente vai pegar todo o modelo presencial e convencer esse médico de que a gente pode manter a mesma qualidade de ensino pela plataforma de transmissão, pelo teleensino? E nós tínhamos já, coincidentemente, há alguns anos atrás, feito um investimento bojudo na aquisição da plataforma, que é o Canvas, né? Plataforma moderníssima, usada por instituições como a Harvard University, a Stanford University. Então, nós tínhamos já alguns cursos na plataforma Canvas. Doutor Ítalo, Ensino. depois que o E senhor qual falou da foi? plataforma. Canvas. E aí, qual foi a nossa grande surpresa em termos percebido que conseguimos manter o mesmo nível de percepção de qualidade, o mesmo nível de satisfação, migrando todo o modelo de ensino, praticamente todo. Hoje nós estamos com 20% do nosso conteúdo presencial, 80% hoje é o teleensino. Então eu vejo no teleensino, Mota, uma revolução, porque nós vamos ter condição de capilarizar essa informação para os mais remotos quinhões. Temos condição de capilarizar essa informação para o cidadão, para aquela pessoa que pode ser um beneficiário em potencial desse modelo, e nós temos uma capacidade... Nossa, eu fico sem ar quando eu penso na capacidade que nós temos de escalar esse modelo. Não falo nem a nível de Brasil, eu falo ao nível mundial, porque, por incrível que pareça, esse modelo na Europa ainda está atrasadíssimo. Os locais onde ele está mais avançado hoje são os Estados Unidos, Canadá, Europa, Bélgica, um pouco ali na França, timidamente ainda na Espanha, mas assim um atraso inacreditável. A Ásia está anos-luz à frente da Europa nisso aí. O Oriente Médio, né, os países mais ricos, Dubai, os Emirados, estão muito na frente nesse negócio. Então eu vejo um modelo que pode ser beneficiado a partir do Grupo Longevidade e expandido para qualquer lugar do mundo. Hoje eu não enxergo mais fronteiras nesse nosso business, né? Falando agora da parte mercadológica. O business chamado wellness é uma necessidade. Vai virar um desejo. Assim como um homem deseja ter uma Ferrari, a mulher uma bolsa da Vuitton, as pessoas vão desejar ter a longevidade saudável, porque esse é realmente o maior tesouro que nós temos. E, obviamente, que nós precisamos contar com cérebros brilhantes como o seu para ajudar essa escalada, essa capilarização que nós precisamos dar agora nesse modelo de ensino e nesse modelo de educação. Fantástico, né, doutor? Assim, você vê essa sua analogia com a palavra chinesa é muito boa, né? É um momento de dificuldade, mas que na verdade é uma grande oportunidade, um conceito que cresce, mas é pequeno, que pode impactar positivamente muito mais profissionais de saúde, não só no Brasil, como no mundo. Isto também eu diria que a segunda visão da teoria dos esportivos, a visão com a quarta competência, que é a execução, né? A visão com a execução, né?
Porque você também não basta só ter... Você podia estar num consultório lotado, mas você se desafiou a ir além, né? A fazer o grupo longevidade. Agora está vendo uma oportunidade de fazer mais ainda, né? Sem dúvida, Mota. Aí você explora um pouco, de maneira muito sábia, o outro atributo que foi necessário para tocar tudo isso. Além da visão, muita coragem, muita renúncia, né? Para vocês terem uma noção, eu me afastei do meu consultório durante quase 8 anos para me dedicar totalmente ao ensino. Coloquei os meus pacientes sob os cuidados de médicos da minha equipe, da minha mais irrestrita confiança, mas você sabe que não é a mesma coisa, né? As pessoas têm uma identidade, não é o meu médico, é propriedade, é o meu médico, entendeu? Então foi uma decisão muito difícil. A outra decisão foi ter parado com a minha clínica ali no final dos anos 90 e um processo que também exigiu muita coragem e, sobretudo, muita fé. A pressão contra o movimento era tão grande que haviam dias que eu mesmo duvidava que isso fosse acontecer, que fosse dar certo. Porque você é chamado de louco. É loucura, é charlatanismo, isso não existe, é enganação, hormônios são perigosos, hormônios engorda, dá câncer, vira bicho, fica doido, cria barba, vira lobisomem. Olha, um mar de ignorância orquestrados muito sordidamente pela grande mídia, né? Eu fui vítima de uma campanha difamatória encetada pela Rede Globo em 2012, que quase que o negócio vai à ruína, né? Eles pegaram pesadíssimo, fizeram a matéria difamatória dizendo que os médicos que defendiam isso eram uma quadrilha, né? Foi um negócio muito pesado mesmo. Mas olha, quando você tem fé e tem uma convicção diamantina de que você está praticando e defendendo o bem, não existe na natureza força que seja capaz de se opor ao bem. E a gente tem que compreender uma lei muito simples aqui. Só existe uma oposição muito forte porque a posição é muito forte. Ninguém atira pedras em árvores que não dão frutos. Se essa coisa sofre oposição e ainda é alvo de crítica de muitas pessoas que não entendem o que é a filosofia e o princípio do negócio, você pode ter a certeza de que é porque isso está incomodando muita gente. Né? E a gente só consegue qualquer coisa na vida quando se determina a acreditar que o impossível só existe para quem acredita nele. Como eu não acredito no impossível, a gente vai lá e faz. Né? Faz, isso mesmo. Doutor, eu vou. Há alguns meses atrás, quando começou a pandemia, o doutor Ítalo e eu fizemos uma conversa para os judocas. Foi um sucesso incrível, né? Só que eu fiquei tão empolgado que eu acabei não salvando, porque estourou o tempo, as pessoas estavam perguntando. Então eu não vou cometer esse erro dessa vez, o que também é uma pena, porque é um assunto muito apaixonante, né? Eu queria fazer uma pergunta, ó, camaradas, então, para aqueles que estão nos assistindo. O livro vai ser lançado no final do ano, vai se chamar Jornadas Heróicas, a aprendizagem na prática do esporte de competências que você pode aplicar na gestão. Nós vamos explorar 5 competências, doutor Castropil e eu: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. E tivemos a ideia de agregar ao livro esta série de conversas com ícones da gestão, com ícones do esporte, para poder ter um conteúdo rico e relevante que vai ficar no canal do YouTube. Então, quem quiser ter contato com o doutor Ítalo, ele vai dar os recados, mas não deixe de ouvir esta conversa que é absurdamente enriquecedora, que também vai ficar salva no canal do YouTube. Eu queria te fazer uma pergunta, doutor. Essa é a última, e eu prometo, mas assim, a gente já falou na conversa passada, mais dedicada aos incansáveis. Nós já não estamos no pico, mas o que nós devemos fazer para concluirmos esse período de isolamento o mais saudáveis possíveis? Perfeito. Primeiro, nutrir bons modelos mentais. Nós somos produto do que pensamos ser. Na vida, existe uma regra filosófico-espiritual que diz: sentimento gera pensamento, que gera palavra, que gera concreção, que gera resultado. Tudo que acontece no mundo fenomênico acontece antes nas nossas cabeças.
nossa, uma crise mundial, o mundo parou, eu vou me acabar, minha profissão vai se destruir. É isso que vai acontecer. Nossa, o mundo parou. Ok, eu vou parar também, porque agora eu vou pensar, organizar minha biblioteca mental e vou sair de tudo isso mais forte, maior e melhor. É o mesmo problema. A maneira como nós o enxergamos é que faz toda a diferença. Então, ter bons modelos mentais, não deixar de manter o corpo ativo. O corpo humano não foi feito para o sedentarismo, isso está cientificamente comprovado. Manter uma boa alimentação, os alimentos são a base da nossa vida. Já dizia Hipócrates, 760 anos antes de Cristo, que os seus alimentos sejam os seus medicamentos, que os seus medicamentos sejam os seus alimentos. Se alimentar bem, procurar comidas mais vivas, desensacar e desencaixotar menos os seus alimentos e descascá-los mais, procurar alimentos livres de agrotóxicos, alimentos mais próximos do que chamamos de orgânico, manter uma boa composição corporal, um baixo percentual de gordura, manter uma boa conversa com o cosmos, lembrar de desenvolver a espiritualidade, ter hormônios bem em níveis circulantes bons, manter o intestino saudável, rezar, agradecer a Deus. Ah, mas eu não acredito. Ok, acredite em alguma coisa, acredite pelo menos que nós não estamos aqui por acaso. Já é um bom começo. Agradeça aos cosmos, agradeça ao fato de você aqui estar vivo, agradeça ao oxigênio. Nós, seres humanos, temos uma mania de não sermos gratos àquilo que nos é vital. É tão importante que a gente esquece de agradecer. O sol nascer, agradeça ao sol, aproveite para reflexionar, aproveite para usar esse tempo para reconstruir sua vida, para colocar sua vida no GUT. O que é gravidade? O que é urgência? O que é tendência? Você vai descobrir que o tempo dilata e você vai ter muito mais tempo para as coisas importantes. E, finalmente, lembrar que existe uma coisa sobre a qual não há admissibilidade de negociação. O tempo. A passagem do tempo é inegociável. E as pessoas vivem empurrando para amanhã o que deveriam ter feito ontem. Vivem se fazendo promessas que não vão cumprir. Vivem numa ilusão de que as coisas vão acontecer sem hard working. E tudo isso pode trazer um caminho da felicidade ou o caminho da infelicidade. 75% das pessoas que trabalham no mundo são absolutamente infelizes com o que fazem. Por quê? Porque não descobriram o caminho de como tornar o trabalho uma missão, um propósito. Fazer o bem, disseminar o bem. O bem é terapêutico. E uma vez, finalizando, fazer sempre o que é certo. Pode parecer bobo, mas uma vez perguntaram a um grande filósofo chamado Immanuel Kant o que é ético. Aí o Kant olhou para o seu interlocutor e disse, bom, simples, ético é fazer o que é certo. E aí o sujeito fez a segunda pergunta, ué, mas o que é fazer certo? E ele disse, do alto da sua sabedoria, certo é tudo aquilo que você tem coragem de contar para os seus filhos. Olha que coisa genial. Então, assumamos compromissos nas nossas vidas, os quais nós tenhamos um grande orgulho de contar para os nossos filhos. Essa é a receita de base, pela minha modesta visão, para uma vida longa, feliz e saudável. Fazer a diferença. Não deixar que a vida seja pequena. Engrandecê-la pelo bem e pela sabedoria. Acho que são essas as missões que nós temos aqui. Isso é muito mais importante do que passar remédio para baixar colesterol. Camaradas, essa conversa maravilhosa, mais uma aula que a gente tem com o Dr. Ítalo. Nesse momento a gente abordou o conceito da longevidade e a história da longevidade também, porque tratamos da segunda competência da teoria do esportismo, a visão. E o Dr. Ítalo, além de ser um cientista, um profissional da saúde, da ciência, é uma pessoa de grande visão, de grande arrojo, de grande coragem para realizar essa visão. Então, doutor, o meu mais sincero muito obrigado a todos aqueles que perguntaram. Podem me seguir no Instagram ou se inscrevam no canal do YouTube, que esta conversa está lá. E quem quiser, quem quiser ouvir essa conversa novamente ou quiser ouvir esta conversa,
estará no Instagram, estará no meu canal do YouTube, e assim a gente continua trilhando a nossa jornada heróica até o lançamento do livro. Doutor, em meu nome, em nome dos 250 incansáveis que tem como um dos seus valores intrínsecos a longevidade saudável, o meu mais sincero muito obrigado. Eu queria pedir, como tem muitos profissionais da saúde, muitos colegas que um dia podem ser pacientes também, deixe os seus dados para contato e a gente encerra a nossa conversa de hoje. Olha, tudo que vocês quiserem saber sobre a minha vida está lá no primeiro site, www.longevidadesaudável.com.br, ou no meu Instagram, Dr. Ítalo Rachid. Então, um prazer imenso, Mota. Você sabe que é sempre uma honra compartilhar qualquer projeto que você me convida. Eu pulo e salto sem paraquedas, porque eu sei que tudo que você faz é para o bem, tudo que você põe a mão vira ouro. Um orgulho enorme de poder ter participado aqui desse momento, tá? E, humildemente, arigatou gozaimasu. Obrigado, doutor. Um grande abraço a todos, camaradas.